Olá, dona de escola, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio. E hoje eu vim falar sobre um filme que está aí viralizando nesse momento. Pode ser que depois você ouça esse áudio, ou melhor, esse podcast mais para frente, mas hoje ele está fazendo muito barulho. Estamos falando do filme O Diabo Veste Prada 2, ok? E eu fiz uma analogia dele com uma inteligência para nossa escola. Exatamente, pensando em escola, que é 15 minutos de gestão o nosso podcast, eu estou trazendo ele aqui para a gente fazer um comparativo. Vou usar aqui meus rascunhos e vamos para cima. Primeira coisa, você deve ter assistido, se você não assistiu, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Diabo Veste Prada, a gente muitas vezes pensa que é um filme sobre moda. Inclusive, a galera tá indo toda vestida, com roupa diferente para assistir o filme, né? Tentando trazer essa releitura. Inclusive, até o kit de pipoca, enfim, do filme é todo diferentão, enfim. É um filme bacana. Mas aqui a gente está trazendo um ponto e vírgula aqui desse filme que faz sentido para a gente pensar no universo escolar, tá bom? Então vamos lá. Você assistiu o Diabo Veste Prada, você acha que é um filme sobre moda, mas não é. Por quê? Ele fala sobre. Uma coisa que eu queria até falar é sobre o tipo de liderança, né? Você que quando vê o filme, você vê que a liderança da atriz principal, do cabelo branco, enfim, não é uma liderança saudável. Mas vamos lá, lembrando que agora a gente tem um trabalho a ser feito nas escolas, com NR1, que exige um cuidado com todo o aspecto de comunicação dentro do próprio ambiente escolar, ok? Fizemos já um apontamento aí sobre algo a ser pensado e falado. É sobre poder, é sobre influência e principalmente sobre comportamento de consumo. Se você é dona de escola, acredito que sim, porque você está me ouvindo, preciso te dizer uma coisa. O nosso cliente mudou. Inclusive, eu fiz um podcast sobre Philip Kotler ontem, e aqui ele está reafirmando aí um pouco dessas conjecturas que a gente fez lá. O cliente mudou e talvez você esteja tentando vender como a gente fazia em 2006, que foi a época desse filme, da parte um desse filme, né? O que o filme ensina sobre consumo? Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é assim: quem faz o modelo antigo ou espera o modelo antigo de fazer divulgação de escola já entendeu que não funciona mais, né? A gente está tendo aí que fazer uma readaptação. Então, pensando nisso, o que ele traz aqui para a gente trabalhar? No filme, quem define o que é tendência não é o consumidor, é o ecossistema, né? Então, assim, hoje, a gente não pode falar só que é o consumidor que mudou o jeito de comprar. Na verdade, todo o processo faz com que ele tenha que fazer essa compra de uma forma diferente, tá? Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar também. Seguindo em frente, a personagem do cabelo branco chama Miranda e ela não vende roupa, ela constrói desejo. Então, hoje, o que a gente tem visto é que a gente está entendendo que a gente consegue perpetuar um negócio, valorizar um negócio, quando ele passa a ser desejado. Né? Quando as pessoas falam, poxa, eu gostaria que meu filho estudasse naquela escola, eu gostaria de colocar o meu filho para usufruir deste conhecimento, dessa escola de inglês, dessa escola de línguas, desse lugar que faz um acompanhamento pedagógico mais efetivo, enfim. Então você tem que pensar um pouco nessas diretrizes, ok? Voltando aqui, vamos lá. Você não vende matrícula só, tá? Você tem que vender percepção de valor. Então, o que a sua escola tem que é diferente das outras e que te valoriza? Qual é a sua autoridade no que você é boa, no que você realmente entende que é a sua metodologia? E pertencimento. Todo mundo quer fazer parte da sua escola? Ser parte da sua escola gera uma visibilidade positiva? Vamos para a parte 2. Li, como é que eu tenho isso, tá? Como é que você constrói isso? Gente, eu fiz um podcast falando sobre Flywell. Ele fala muito sobre essa percepção de valor e sobre autoridade naquilo que você faz e constrói, tá bom? O novo consumidor, dados reais. Vamos falar de números. E contra números não há argumentos, ok? 82% dos brasileiros compram online todos os meses. Isso é informação do Serasa Experian. 94% dos internautas já compram pela internet. Então, assim, as pessoas estão se habituando a ter essa visitação pela internet, a comprar pela internet.
68,8% já compraram por influência de rede social, indicação, ou alguma coisa que ela viu na rede social que realmente fez sentido para ela e ajudou ela a determinar por essa aquisição. 97% usam a internet como principal fonte de informação. Outra coisa que eu quero agregar aqui para você é o IA, né? Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu pessoal, tá? Eu tenho no meu celular duas IA. Eu tenho o Gemini e tenho o ChatGPT. E por que eu tenho os dois? Porque muitas vezes eu estou construindo minha informação, eu preciso de um, muitas vezes eu quero uma informação mais diferenciada, eu uso o outro. E o que eu tenho percebido é que as pessoas, principalmente essa nova geração que está chegando, e até eu que já não sou tão nova geração, eu tenho usado para muita coisa. E aí que está a grande sacada. Inclusive, eu fiz essa averiguação para o meu próprio negócio. Antigamente, a gente perguntava as coisas aonde? No Google, né? Ah, eu quero que você me indique aonde tem uma escola boa perto da minha casa, no meu bairro. Você ia lá no Google e aí a gente conseguia divulgar no Google. O que você fazia? Google ADS, né? Colocava lá nas palavras-chave para sua escola, o site da sua escola aparecer. Só que agora ele não vai mais no Google. Ele vai aonde? No IA. Ok, e como é que o IA me acha? O IA vai te achar por algumas coisas. Então, a pergunta do marketing inteligente de escola mudou. Inclusive, eu até fiz essa pergunta aqui para o meu negócio. Arrumando o cabelo. Até eu fiz essa pergunta aqui para o meu negócio. Eu perguntei o seguinte: IA, como a IA indica a minha mentoria, o meu podcast, o meu business para donas de escola? Se elas perguntarem para o IA, né? E aí você tem que fazer essa mesma pergunta. IA, pega lá seu Gemini, seu chat GPT e pergunta. Se alguém perguntar como encontrar a minha escola, como encontrar uma escola boa, né, no IA, próximo da minha casa, o que essa inteligência vai buscar para que eu possa construir no meu negócio? Deu para entender a virada de chave? Continuando a fazer a brincadeira com o diabo veste Prada. O cliente não chega mais cru na escola. Ele já chega, gente, depois dele ter pesquisado, comparado, influenciado e muitas vezes até já decidido. E mais forte ainda, quase 60% enxergam o espaço físico só como validação. Lembra que eu falei que quando ele vai na sua escola, ele vai para finalizar um processo? Ele vai, ó, terminar. Porque toda a construção de percepção do seu negócio ele já tem. Ele já tem, o IA já deu, enfim. O que ele vai fazer mesmo é consolidar, falar assim, deixa eu olhar, deixa eu ver se é isso que eu quero mesmo. Né? Deixa eu ter essa percepção clara se é aqui o lugar certo. E aí ele vai. Por isso que a visita hoje ela é ouro em pó para fechamento do seu negócio, tá? A tradução brutal para a escola. A visita não é mais só para decidir, é para confirmar o que ele já viu no seu site, no seu Instagram, nas suas redes sociais, no seu posicionamento. Então você tem que entender como você está posicionado. Hoje mesmo eu entrei na rede social de várias escolas e fiquei muito feliz de ver que a maioria hoje já tem bonitinho lá preenchido o lugar do WhatsApp, outras têm o link do WhatsApp fácil para o cliente te localizar. Mas eu tive situações ruins também. Teve uns 5, 6 escolas que eu cliquei no link para ir para o WhatsApp que deu erro. O link se perdeu, o link não funcionava. E lá estava ela fazendo um impulsionamento, ela tinha feito um impulsionamento de matrículas abertas, amarrado no Instagram dela. Então a pessoa ia até o Instagram, clicava no link e chegava no não uso, aquele 404, não existe, não uso. Isso significa o quê? Ela jogou dinheiro fora. Infelizmente, perdeu dinheiro aí com seu impulsionamento. Então a gente tem que tomar cuidado se todos os nossos pontos de atendimento estão efetivamente funcionando sempre, tá bom, gente? Muitas vezes o link cai, você não sabe, enfim. Quis fazer esse parênteses. A nova jornada do cliente na escola. Transforme isso em algo que você tem que prestar atenção. Antes, gente, o cliente chegava até você por indicação. Quer dizer que ele não chega mais? Ele chega. Mas não é esse o caminho principal. Visita. Estou passando na porta da escola, vi a fachada, me interessei. Matrícula é quando ele efetivamente vai lá e faz o registro, né? Mas agora, como é que o cliente encontra a sua escola, né? Como é que ele sabe que você existe? Número 1, ele vai no Instagram, nas redes sociais.
Número 2, ele faz pesquisa no Google. Número 3, ele vai buscar avaliar a sua reputação, ver o que falam de você. Conteúdo, ele vai ler lá os seus bastidores, os seus stories, os seus vídeos. Ele vai ver se ele se identifica com os valores da sua escola, se aquilo que você fala, né, faz sentido para ele, para aquilo que a família acredita. Ele quer um contato fácil. Clicou, chegou em você, você vai passar os dados que ele quer. A visita hoje é para validação, ela é só para bater mesmo, para ele falar assim, o espaço físico e o que eu vi ali das pessoas que me atenderam e vão ter convívio com meu filho fazem sentido com a percepção positiva que eu tive dessa escola, então eu vou fechar, ok? Uma coisa que é importante a gente pensar, a sua escola não perde matrícula na recepção. Muitas vezes ela perde antes, ela perde no digital, tá? Antes mesmo do cliente te conhecer, porque ele nem te conhece, ele nem sabe que você existe. Aí a coisa tá feia pro seu lado. Bloco 4, vamos lá. O maior erro das donas de escola. E aí a gente, quando fala de erro, dói um pouquinho, né, no coração, mas vamos lá. Primeiro, achar que marketing é postar fotinho de atividade. Isso já foi, né? Lá atrás, quando começou a rede social, eu até indicava. 2, achar que o cliente decide na conversa com a secretaria. Eu vou ser sincera, eu acho que ali ele tem um começo de uma percepção de quem você é, mas não é ali que ele valida a decisão. Outro, ignorar a presença digital. Gente, não adianta você fingir que você é mais forte que o digital, tá? Por mais conhecimento que você tenha, know-how que você tenha de educação, anos de escola, não adianta você ignorar. Mas eu não sei mexer em rede social. Desculpa, contrata alguém que saiba. Mas se você não estiver presente na rede social, o IA, que eu falei que agora é mais forte que o Google, não vai te achar nem com reza braba, ok? Perfeito. Verdade. A verdade é que hoje as coisas mudaram. Quem não aparece não existe. Quem não gera desejo não é escolhido. Quem não comunica valor vira opção barata, eles não valorizam, eles vão querer pagar mais barato, vão pedir desconto porque eles não valorizaram a sua escola. Briga de preço. Por último, não é por último não, mas ainda continuando aí para nós finalizarmos, o papel da internet, né? Então vamos falar aí da nova Miranda, né? Da nova protagonista, o que está rolando. Então ela descobriu que antigamente o formato antigo não funciona mais, ela precisa revalidar. No filme, a Miranda dita algumas tendências. Então hoje quem dita é algoritmo. Algoritmo, gente, é a inteligência por trás das redes sociais, por trás do computador. Redes sociais, influência digital, conteúdo. E tem mais um ponto forte. A inteligência artificial já virou porta de entrada para decisões de compra. Gente, existem pessoas hoje que estão perguntando que escola fechar para o filho, para o IA. Ok? E pior, elas vão obedecer. Então fica esperto, vamos lá. Ou seja, o cliente está sendo guiado antes mesmo de falar com você. Deu para entender, né? Ok. O que a dona de escola precisa fazer? Construir, grava aí, salva, anota. Construir autoridade digital, mostrar bastidores, método, resultado. Gerar desejo não é só sobre infraestrutura, é sobre experiência, vivências que a criança tem. 3, posicionamento claro. Quem não se posiciona vira mais uma escola. 4, conteúdo estratégico. Não é só postar fotinho, é conduzir a decisão. Importante, se o cliente ainda não te encontrou no digital, alguém já encontrou. E talvez já esteja matriculando com o seu concorrente. Porque hoje, diferente do filme aí, o cliente não veste Prada. Ele veste aquilo que apareceu primeiro, conectou mais e fez ele se sentir que aquela escolha era mais óbvia. E aqui eu vou trazer algumas frases para a gente pensar numa reflexão. A visita não vende, ela só confirma. Sua escola não está competindo com outras escolas, ela está competindo por atenção, pelo maior ativo que nós temos hoje, tempo, atenção. Quem não aparece no digital não entra nem na decisão do cliente. E o problema não é falta de aluno, apesar de que nós falamos que a tendência também é um pouco isso. É a falta de percepção de valor. Importante, gente, então, entender que a régua mudou, a brincadeira mudou.
Estou finalizando aqui os meus 15 minutos. O Veste Prada, ela teve essa percepção de valor e fez essa virada de chave. E eu indico que você já comece fazendo também, né? E se você quer saber como fazer gestão bem feita de escola, incluindo marketing, pedagógico, enfim, me segue no Instagram, mentoria_escolar, e começa a entender um pouquinho do meu trabalho, lembrando que eu agora tenho um curso digital com valor bem bacana, bem acessível, de liderança e posicionamento. Te espero lá e até o próximo episódio.